Meus irmãos, bom dia a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus esteja sobre cada família, sobre a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham nesta manhã, como também é do conhecimento dos irmãos. Durante alguns dias nós manteremos esse formato online dos nossos trabalhos. Então nós estaremos divulgando o link para os irmãos acompanharem durante a semana, tanto nosso estudo bíblico às quartas-feiras, bem como também o trabalho da Escola Bíblica Dominical e o nosso culto à noite. E pedimos também para que os irmãos continuem orando e intercedendo pela vida da nossa igreja, também intercedendo pela nossa cidade, para que, se for da vontade de Deus, em breve nós retornemos de forma efetiva com o nosso trabalho. Então, dando início nesta manhã ao nosso trabalho dominical, eu gostaria de convidá-los a ter um momento de intercessão. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você orasse comigo, pedindo para que o nosso Deus possa falar ao seu coração e que assim ele possa abençoar o estudo da sua palavra neste momento. Vamos orar? Feche os teus olhos e, se você estiver com algum familiar, com alguém próximo a você, chame a ele para que nós possamos juntos pedir ao nosso Deus a graça dele neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao teu santo nome pela possibilidade que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra, podermos estudá-la, podermos absorver dela todo o ensino que é necessário para a nossa vida, para a nossa alma, para que possamos ser fortalecidos em nossa fé. A minha oração neste momento é também por todos os irmãos que nos acompanham, que estão conosco neste momento de estudo. Peço a Ti para que o Senhor continue a fortalecer a vida de cada um, que o Espírito Santo do Senhor conceda a graça, conceda o consolo, conceda a esperança que nos faz continuar vivos na fé em Ti, ó Pai. Peço também pela nossa igreja, para que nesse momento difícil que tanto nós enfrentaremos como os nossos demais irmãos na fé, esse momento de nos retirarmos das nossas igrejas, do espaço físico, mas sabendo que todos juntos estamos em uma só fé, em uma só alma, juntos e prontos para buscarmos, clamarmos ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos ouve, é aquele que pode nos auxiliar nos momentos de dificuldade da nossa vida. Por isso, nós pedimos todas estas coisas a Ti, em o nome daquele que venceu a morte, aquele que nos atende, aquele que, quando se fez homem, experimentou cada uma das necessidades e limitações dos homens, o Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Pedimos todas estas coisas a Ele. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Passarmos para o momento de estudo da palavra do nosso Deus, dando assim continuidade à nossa exposição no Evangelho de João, nós vamos ouvir neste momento o hino do Novo Cântico, hino 254, que nos lembra uma das passagens mais conhecidas da Escritura, o momento em que os discípulos enfrentaram grandes dificuldades no mar e foram socorridos pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus. Vamos ouvir? Hino de número 254. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Em santidade mudamos, onde assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas entenderão meu mandar, seja encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem amaldregar, que
leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Nada que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, que me virá valer. Verdades, vontades, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chego a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Venho ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar-me seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém, graças a Deus. Lembrados somos de que Cristo conosco nós estamos seguros. Portanto, meus irmãos, neste momento eu gostaria de passar então para o estudo desta manhã. O texto que eu quero usar para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo João. O capítulo é o capítulo de número 6, e os versículos são os versículos de número 16 ao versículo de número 21. Se você estiver com a sua Bíblia e tiver a oportunidade de me acompanhar na leitura desse texto, eu peço que você acompanhe comigo juntamente neste momento, a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Até aqui, então, a leitura. Nós vamos passar neste momento para a exposição,
e que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós temos falado durante alguns domingos, nós temos dado início em nossa igreja um estudo sobre o Evangelho de João, com o foco de podermos estudar os 7 sinais que João registra em seu Evangelho. Como nós vimos, João ele não utiliza a palavra milagre em seu Evangelho, mas ele faz uso da palavra sinal, que como temos percebido em todos os textos já estudados, nós percebemos que João tem o propósito de nos mostrar que cada um desses sinais, destes milagres que o Senhor Jesus realizou no meio dos seus discípulos, tinha como objetivo maior apontar para algum aspecto da sua pessoa, da essência da sua pessoa, bem como também algum aspecto que dizia respeito à sua obra como redentor. É assim que nós podemos perceber ao todo, ao estudo desses 4 milagres já estudados deste evangelho. Você vai se lembrar que, como já vimos no capítulo 2, Jesus transforma a água da festa de um casamento em Caná da Galileia em vinho, representando ali o seu poder sobre as forças naturais, mostrando que somente ele poderia realizar algo tão miraculoso como a transformação de elementos. Nós também vimos, posteriormente, o milagre do Senhor Jesus na cura de um servo de um oficial do rei, aonde com uma palavra do seu poder, Jesus então traz novamente a saúde àquele que se encontrava em um estado debilitado. E isto provou que, assim como o próprio Deus tem poder com a sua palavra, Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus encarnado, assim também o pode fazer. Bem como também nós pudemos ver no capítulo de número 5, o milagre do Senhor Jesus diante de um paralítico que jazia 38 anos nesta condição e recebe de uma forma inusitada a visita do Senhor Jesus, porque, como nós já nos referimos e fizemos menção, esse é um milagre extraordinário, porque é o próprio Jesus que vai em direção àquele homem com a intenção de curá-lo. E nós vimos que esse milagre, então, mostrava, acima de tudo, que o Senhor Jesus, ele é aquele que tem poder para nos tirar da nossa miséria. A paralisia ali demonstrada naquele milagre é justamente a paralisia da alma, a paralisia espiritual. E Cristo prova, então, que somente pelo seu poder ele pode nos libertar desta tão grande situação que o mundo vive, da miséria em que o mundo vive. E o último texto, então, que tivemos a oportunidade de estudar, que faz parte do contexto, inclusive, da passagem que hoje iremos analisar, é o capítulo número 6, onde nós pudemos ver um milagre do Senhor Jesus realizado através de 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados e alimentaram, assim, uma grande multidão de homens, mulheres e crianças. E nós pudemos observar, então, que o intuito do milagre era, acima de tudo, mostrar que Cristo é verdadeiramente o pão da vida, que o pão que as multidões realmente necessitavam era o pão vindo do céu. E assim como eles foram um dia alimentados, como seus antepassados foram alimentados lá no deserto por Moisés, por meio de um pão que chovia do céu e assim servia de provisão para o povo, assim Cristo, em sua vinda, provou que aquilo era um tipo, era um símbolo, um anúncio da sua vinda como aquele que, de fato, pode alimentar de uma forma plena e suficiente a vida daqueles que vivem neste mundo. Mas, de repente, o capítulo número 6, ele tem um intervalo e nós vamos acabar percebendo que é proposital a narrativa de Jesus andar por sobre as águas dentro deste evento da multiplicação dos pães e peixes. Eu gostaria que vocês analisassem, então, comigo nessa manhã esse texto e observassem que não foi um descuido aqui de João enfiar, né, essa narrativa no meio do contexto da multiplicação de pães e peixes, mas há um propósito estabelecido aqui que João tinha em mente ao colocar este evento. Portanto, eu quero, então, passar neste momento ao estudo desta passagem. Eu gostaria que você observasse comigo os detalhes. Acima de tudo, meus irmãos, é importante que nós venhamos a compreender aqui os elementos, né, por trás dessa narrativa.
E eu poderia colocar junto aqui ao versículo 16, o versículo que o precede, que é o versículo número 15. Na última mensagem que estudamos, nós percebemos que logo após o milagre ser realizado ante os olhos daquela multidão, o milagre da multiplicação de pães e peixes, muitos perceberam uma possibilidade de arrebatar, ou seja, de fazer Jesus rei. O versículo de número 15 nos informa isso. E a parte final desse versículo nos mostra, então, que quando Jesus soube da intenção daquela multidão de arrebatá-lo para assim o proclamar rei, o texto termina com a informação de que Jesus se retira sozinho para o monte com o intuito de orar. A pergunta já foi respondida e nós precisamos lembrar desta menção, porque você percebe que a saída de Jesus do meio da multidão, quando ela tem este intuito, é justamente porque, acima de tudo, Jesus conhece o coração e as intenções de muitos que estavam ali no meio daquela multidão. E Jesus, na verdade, ele se retira porque ele não veio para ser um rei terreno. Ele não veio para instituir um governo terreno e humano. Pelo contrário, Jesus ensinava aos seus discípulos que o seu reino era um reino celeste, que fugir fora desse propósito eterno, deste decreto eterno de Deus, seria uma tragédia para a história da redenção. É por isso que Jesus, então, conhecendo esse propósito pecaminoso no coração daquela multidão, ele se afasta. E os textos paralelos, porque pelo menos em mais 2 evangelhos nós podemos encontrar a descrição desta passagem, que é o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, bem como também, Mateus, capítulo 14, e Marcos, capítulo 6, nós encontramos essa narrativa paralela. E tanto Mateus como Marcos nos dão alguns detalhes aqui importantes para entendermos aqui essa transição, né, do momento em que Jesus sobe ao monte e se despede, pedindo aos seus discípulos que eles atravessem a margem até Cafarnaum. O texto de Marcos, capítulo 14, Mateus, a confusão, tá, meus irmãos? Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, nos informa que Jesus impeliu, e uma palavra que é usada no Evangelho de Mateus, que diz respeito a esse impelir Jesus, é uma palavra extremamente forte. É como se Jesus arrastasse os seus discípulos para aquela situação, para que, de fato, eles tomassem a nau, tomassem o seu barco e fossem, então, em travessia até a direção de Cafarnaum. Porque Jesus tinha um propósito estabelecido para que os discípulos passassem por aquela situação, enquanto ele no monte, nós não sabemos qual era o monte em que Jesus se encontrava, mas ele se retira, então, para buscar a presença do Pai. E então o versículo número 16 nos informa que ao findar do dia, ou seja, ao descambar do dia, os seus discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, eles então descem para o mar. E o versículo 17 nos informa que, tomando então o barco, eles passam para o outro lado, a região aqui provavelmente, segundo o mapa ali de Israel nos informa, é que eles estavam praticamente no meio do lago de Genezaré, ou seja, o lago de Tiberíades. E eles estavam mais ou menos em uma região que circundava uma região chamada Betsaida Júlia, que eram as regiões que ficavam ali ao derredor do lugar onde Jesus se encontrava e aonde aconteceu o milagre da multiplicação de pães e peixes. E ao tomarem o barco, versículo 17 nos informa, e passarem então para o outro lado, rumando a Cafarnaum, João nos informa que o dia já se findava, né? A tarde já se findava, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Há uma informação aqui muito preciosa nesse versículo que deve ser percebida por nós. Quando João faz uso dessa linguagem de que já se fazia escuro, João não tem só a intenção aqui, meus irmãos, de falar sobre o momento do dia em que aqueles discípulos se encontravam, ou seja, na noite, né, em alta madrugada. Mas, pelo contrário, há um sentido aqui espiritual, que João faz uso dessa palavra escuro.
Muitas vezes você vai perceber na sua leitura dentro do Evangelho de João, que João faz uso da palavra escuro, noite, muito mais do que para demonstrar a situação temporal, ele faz uso destas palavras para usar uma linguagem espiritual. Por exemplo, ele já fez uso ali no capítulo 3, ao descrever o momento em que Nicodemos vai até Jesus, dizendo que Nicodemos foi de noite. E como nós percebemos já algumas vezes, a intenção de João não é mostrar que Nicodemos tinha vergonha de se aproximar. É claro que ele era um mestre renomado, conhecido, e que isso talvez tornaria um ato vergonhoso para ele se aproximar diante de Jesus, o reconhecendo como mestre. Mas, na verdade, a intenção de João é mostrar que no coração de Nicodemos ele experimentava uma noite espiritual, que o seu distanciamento era tal que, de fato, a única coisa que o poderia aproximar de Deus é se, de fato, ele fosse regenerado. A intenção de João ao usar a palavra aqui, escuro, no texto é a mesma, que longe de Jesus, nós sempre teremos dificuldades, problemas, nós sempre passaremos pelas noites da vida. Por isso, esse anseio deles em estar logo com Jesus, em estar próximo a Jesus e se sentirem incomodados de Jesus não estar ali com eles. E então a narrativa agora passa a mostrar detalhes, né, mais vivos, quando no versículo número 18 diz que naquele momento em que eles remavam em direção a Cafarnaum, o mar então começava a se agitar, né, começava a se empolar-se, e era batido, né, por ventos que assombravam e davam medo naqueles que estavam no barco. E Marcos, que é dos mais detalhistas dos evangelhos, mostra para nós aquela cena de medo que os discípulos sofreram, porque ao verem aquela imagem do mar sendo abatido por fortes ondas e o vento chacoalhando o barco, Marcos nos mostra que os discípulos tiveram de tal forma medo em seu coração que eles exclamaram uns para os outros de terror ante a cena iminente ali diante dos seus olhos. E é curioso, meus irmãos, porque nós estamos falando aqui de pescadores que eram acostumados, eram homens do mar. Mas nós precisamos compreender que esse era um fenômeno muito comum, principalmente ali no lugar onde eles se encontravam. Provavelmente eles estavam na região mais baixa lá do lago de Genezaré. E é curioso porque, se você se lembrar, a região ali de Jerusalém era uma região envolta a montanhas. Inclusive, o próprio Jesus estava num monte orando. E um fenômeno muito curioso acontecia naqueles dias, como assim acontece hoje também. Era muito natural correntes, né, de vento geladas que advinham das montanhas descerem até a região onde se encontrava esse grande lago, né, que tinha por volta ali dos seus 15 a 20 metros, né, de distância, e 20 quilômetros, perdão, meus irmãos. E era muito comum, assim, um efeito acontecer justamente por causa da junção deste vento gelado que descia das montanhas até a região mais baixa do lago de Genezaré. E esse efeito produzia quase que como se fosse um maremoto, né? A tempestade aqui descrita pelos evangelistas não é aquela tempestade comum como nós pensamos, né? Uma tempestade com chuva, raios ou algo do tipo. Era muito semelhante a um efeito como um maremoto, que chacoalhava as ondas, que fazia, né, um transtorno do mar. E, apesar de ser homens, como eu disse, conhecedores do mar, esses homens estavam assombrados pela situação, porque era muito comum o perigo de morte diante de uma circunstância como esta. E, de repente, então, versículo número 19 diz que, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Essa distância aqui, meus irmãos, de 25 a 30 estádios, ela é equivalente mais ou menos a 4 a 5 quilômetros de distância do lugar onde Jesus se encontrava. Um estádio, para os irmãos terem uma ideia, ele equivale a 185 metros. Então, provavelmente era essa a distância em que eles encontravam do lugar onde Jesus estava orando.
Mas há uma informação interessante lá em Marcos capítulo 6, que diz que enquanto eles estavam naquela situação, os olhos de Jesus contemplavam toda a cena. O texto diz que, vendo Jesus em dificuldade a remar, percebeu então a situação deles e foi ao encontro deles. E aqui aparece a cena do ato miraculoso, né? De repente, Jesus aparece no meio do mar, andando. A princípio, os discípulos não conseguiram perceber que era Jesus. Os evangelhos paralelos de Mateus e Marcos dizem que os discípulos gritaram uns aos outros, pensando que eles haviam visto um fantasma. Até mesmo a intenção deles era mostrar que não era Jesus, mas era um espírito maligno, talvez, no meio dos mares que havia aparecido. Mas, de repente, o Senhor se aproxima, então, do barco, ele vê, né, ele toma ciência daquela cena, e Jesus, então, profere uma das palavras mais profundas, né, que ele poderia dirigir aos seus discípulos, que se encontra aí no versículo número 20, onde Jesus lhes diz: sou eu, não temais. E toda aquela cena, então, temerosa, que até então os discípulos experimentavam, se transforma em uma cena de bonança, de calmaria. Alguns intérpretes aqui, meus irmãos, acreditam até que existe um segundo milagre. O primeiro é de Jesus andar por sobre as águas, mas depois também o milagre do silenciar das águas ante a presença de Jesus. Porque o versículo número 21 termina nos informando, dizendo que aqueles discípulos de bom grado receberam a Jesus e logo o barco chegou ao seu destino. São detalhes muito preciosos, assim, da passagem. A passagem, como eu disse, é uma passagem muito viva, né, e rica em detalhes. Há quem até negue, meus irmãos, a possibilidade desse milagre de Jesus andar por sobre as águas. Alguns no passado, principalmente lá no século XIX, tentaram negar essa possibilidade, dizendo que havia um caminho no meio das águas que Jesus sabia, então não há nenhum milagre aqui. Jesus simplesmente conhecia a trilha, né, para que ele pudesse andar ali em algum lugar com pedras, um lugar acessível para a caminhada, e os discípulos avistaram então Jesus andando por aquele trilho, né, por aquele caminho durante, né, o seu percurso nas águas, e não houve qualquer tipo de milagre. Essa é uma tentativa, né, que muitos têm tentado provar por aí, que Jesus não tinha essa capacidade. Mas, pelo contrário, né, a narrativa em si, ela tem a intenção justamente de mostrar o poder de Jesus. E aqui que nós entramos, então, no significado desse milagre tão extraordinário que o Senhor Jesus fez. Primeiramente, nós aqui podemos perceber, né, a descrição viva dos detalhes, para provar, acima de tudo, que Jesus ele tem poder sobre as forças da natureza. Essa narrativa que ela aparece no meio da multiplicação de pães e peixes, intencionalmente. Porque perceba aqui que essa palavra de Jesus, ela faz ligação, né, a menção do versículo 20, sou eu, não temais, ela faz ligação imediata com o milagre dos pães e dos peixes. Por quê? Nós vimos ali anteriormente, no versículo de número 14 do capítulo 6, que a multidão percebeu o sinal que Jesus fizera e disseram: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E eles conheciam muito bem a história do Êxodo. Quem disse essas palavras aqui foi Moisés, falando justamente de que depois dele viria alguém muito maior que ele. Alguém que, mais do que ele, iria de fato alimentar uma multidão faminta. Eles se lembraram que foi Moisés, em sua experiência no deserto, que proveu o pão do céu para que um povo fosse alimentado. Mas agora, em um outro lugar deserto, aparece novamente um homem de Nazaré, perfeito homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus, que tem o poder para multiplicar pães e peixes para uma multidão faminta. Mas nós também nos lembramos que na história do Êxodo, um dia o mesmo Moisés ouviu uma revelação extraordinária acerca de Deus. Em Êxodo 3, versículo 14, você se lembra que Moisés ele é chamado para libertar o povo de Israel,
mas ele tem questionamentos dentro do seu coração. Ele sabe que ele tem que voltar para o Egito e ele vai ser questionado lá. No nome de quem eu vou? Com a autoridade de quem eu vou falar? E então, Êxodo capítulo 3, versículo 14, nós temos a revelação de quem Deus é para Moisés. Deus se aproxima de Moisés e lhe diz o seguinte: você vai no nome do Eu Sou. Porque a partir de então, Moisés, você vai ver quem é de fato o grande redentor dos homens. É como se Deus dissesse para Moisés: Moisés, você vai ver com seus próprios olhos quem tem poder sobre as forças da natureza, quem tem poder para provar para este povo que sairá do Egito que eles têm um único Senhor, que tem autoridade sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas e sobre todas as coisas criadas, como a natureza, como o mar, como os animais. Você verá a partir de então, Moisés, quem é o grande Eu Sou. E percebam que o uso aqui no versículo 20 das palavras registradas aí por João ao se referir aos discípulos é uma menção à grande revelação de quem Deus é. É como se Jesus se aproximasse dos seus discípulos e dissesse assim: vocês não reconhecem que de fato eu sou o único Senhor? Vocês não se lembram da história do Êxodo? Que um dia foi Deus quem mexeu nos elementos da natureza, como o grande mar vermelho, e abriu aquele mar? Quem é que tem o poder de fazer uma coisa tão extraordinária como essa? Quem tem o poder e a capacidade de mexer nos elementos naturais, como era o caso do rio Nilo, que era um rio idolatrado, inclusive, pelos egípcios? Quem é que tem o poder para poder caminhar e quebrar todas as leis naturais, as leis da física, e poder andar sobre as águas? É curioso que o Antigo Testamento assim revela a pessoa do Messias prometido. Observe comigo, por exemplo, eu quero ler pelo menos 2 textos do Antigo Testamento que provam para nós esta capacidade extraordinária de Deus controlar as forças da natureza. O primeiro texto é o texto de Jó, capítulo de número 9, no seu versículo de número 8. Em Jó 9, no versículo de número 8, o texto diz assim: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Se você ler o contexto aqui do capítulo 9 do livro de Jó, você vai perceber que Jó está em um diálogo diante de Deus, aonde Deus se mostra para Jó como Deus Todo-Poderoso, como Criador eterno de todas as coisas, assim como Ele o é, e o único com capacidades extraordinárias de controlar os elementos naturais. Bem como também um segundo texto que eu poderia fazer menção, é o texto do Salmo de número 107, onde há uma menção interessante sobre os marinheiros que, com medo do bravio mar, das ondas bravas do mar, deles assim, Salmo 107, versículo 28 e 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quem é que tem a capacidade de controlar as forças da natureza, senão aquele que é Deus? E sabe o que é interessante nesta passagem, meus irmãos? Há algumas aplicações aqui muito próprias para que nós sejamos aproximados desta passagem. Quando eu comecei a exposição desse texto, eu disse para vocês que foi o próprio Senhor Jesus que empurrou os discípulos para esta situação. Porque era necessário que eles entrassem no meio do lago de Genezaré, no meio do mar da Galileia, e experimentassem toda aquela situação para que eles pudessem ver a glória de Deus. Você percebeu que esse milagre, ele não foi realizado de forma pública, como os demais milagres, como é o caso do próprio milagre da multiplicação de pães e peixes, em que toda aquela multidão viu a glória de Deus através do milagre? Mas esse milagre, ele foi um milagre realizado somente para os discípulos. Os discípulos, eles precisavam compreender a grandeza de Deus no meio das tempestades. Você já percebeu que a Bíblia, ela usa essa linguagem da tempestade,
do próprio mar como tendo um significado de turbulências, de tribulações, de aflições da vida. Essa é uma linguagem muito usada no Antigo Testamento sobre a imagem do que é o mar. Se você quer uma referência bíblica, inclusive, você encontrará lá em Isaías capítulo 57, versículo 20. Isaías falando sobre as sujidades das ondas brávias do mar. Nós ouvimos, por exemplo, o próprio João falando que quando esta terra for renovada, o mar já não existirá. Talvez você tenha lido um texto como Apocalipse 21 e tenha se entristecido pensando que todas as belezas naturais já não existirão mais no novo céu e na nova terra. Como assim? É claro que João não está fazendo referência a isto, meus irmãos. A linguagem de João é uma linguagem simbólica para dizer que o mar ele representa a turbulência do mundo em pecado, as aflições da vida. Às vezes o nosso barco chacoalha. Mas é curioso que, como eu disse, Jesus nunca deixou de manter os seus olhos fixos na situação daqueles homens. Eles estavam enfrentando dificuldade em remar, e lá do alto, diz o Evangelho de Marcos, capítulo 6, o Senhor Jesus olhava e percebia a dificuldade dos seus discípulos, e ele vem com a intenção de passar no meio deles. Os detalhes dos evangelistas, tanto Mateus como Marcos, são muito preciosos para a gente entender a passagem. Porque quando Marcos, por exemplo, usa essa palavra, que Jesus quis tomar-lhes a dianteira, né? Tomar as rédeas do barco, essa palavra, né, tomar a dianteira, é uma palavra muito curiosa, né, que ela tem a interpretação mais ou menos assim: Deus quis passar no meio deles. Porque um dia você se lembra que um homem pediu para ver a glória de Deus, e esse é Moisés. Moisés fez esse pedido: Senhor, mostra-me a minha glória. E a resposta de Deus foi a seguinte: você não me pode ver face a face, Moisés, porque você é um homem, você é pecador, você é mortal. Mas eu vou passar por você, por meio de uma fenda de uma rocha, e você irá ver a minha glória. Foi isso que Cristo Jesus fez com aqueles homens no meio do mar tempestuoso. Eles puderam ver a glória de Deus. Deus passou no meio deles com a sua glória, e eles, que até então estavam temerosos, de repente começaram a exclamar: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo. Você sabe que os milagres não impressionavam tanto assim as multidões. Milagres como, por exemplo, multiplicar pães e peixes. Tanto que um dos questionamentos que eles disseram a Jesus foi justamente esse: Jesus, nós já vimos coisas como essas. Nós nos lembramos que um dia Deus proveu alimento do céu para o seu povo. Eles estavam acostumados a ver Elias e Eliseu, que fez os milagres em porção dobrada, constantemente. Milagres não impressionavam tanto assim. Mas quando alguém mexia com as forças da natureza, então esses homens olhavam uns para os outros e diziam: quem é esse que até o vento e o mar podem lhe obedecer? Quem é este ser tão glorioso que pode cessar as ondas bravas do mar? E esta pergunta é a pergunta intencional de Jesus para cada um de nós. Você realmente me conhece? Porque esses discípulos estavam caminhando com Jesus. E apesar de andar com Jesus, em muitos momentos em que o barco chacoalhava, eles tinham medo. Eles tinham uma atitude muito comum, muito própria do ser humano. Mas, de repente, no meio das suas tempestades, Deus mostrava a eles a sua glória. E esse, de fato, é o motivo do milagre. Mais do que tudo, João quer mostrar que Jesus é a revelação daquele grande eu sou, que através de atos tão extraordinários que ele realizou no meio do seu povo e os libertou, ele viria novamente para mostrar que ele, de fato, é aquele que é, ele é o Redentor. Bem como no Evangelho de João, essa é a primeira menção de algo que Jesus vai repetidas vezes usar, essa expressão. Essa é a primeira vez que aparece, diz: eu sou, não temas. Depois Jesus vai dizer que ele é a porta, eu sou a porta. Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Jesus vai se revelar dentro deste evangelho dizendo:
Eu sou a luz do mundo, para provar que, de fato, ele é o todo-poderoso Deus, o Criador de todas as coisas. E a pergunta que nós devemos fazer diante de um texto como esse é: quem é Deus para você no meio das suas tempestades? Talvez o Senhor esteja colocando você, assim como esses discípulos, no meio delas, para que você possa ver a sua glória. E, sem dúvida, essa é a grande lição que esse texto tem a nos ensinar. O Senhor é aquele que anda sobre as águas para provar a todos nós que hoje podemos ler esta narrativa, que ele tem todo o poder para controlar as forças deste mundo. Esta é a visão que eu e você precisamos ter a respeito de Cristo. Todos nós precisamos nos render ante a grandeza. Quando os discípulos viram a Cristo, eles disseram: você é de fato verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o reconhecimento que eu e você devemos ter ao ler essa passagem tão profunda e tão gloriosa que tem a nos ensinar tanto a respeito da glória do nosso Redentor. E que Deus assim possa te abençoar e que ao continuarmos a estudar esse Evangelho, nós possamos dia após dia conhecermos mais e nos aprofundarmos mais e mergulharmos mais na pessoa tão sublime, tão extraordinária, tão perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ante a tua grandeza e o teu poder, o poder revelado por meio da tua sagrada Escritura, nós nos rendemos, ó Pai. Quem é tão grandioso como o Senhor? Quem pode fazer coisas tão maravilhosas como controlar a força das águas, controlar as forças naturais, parar o sol, mudar o tempo, parar o relógio de Acabe? Quem pode fazer todas essas coisas, ó Pai? Ó Deus, nós pedimos ao Senhor para que todos os dias da nossa vida, ó Pai, nós possamos reconhecer a importância das tempestades da vida, porque são nesses momentos, os momentos tempestuosos, é que nós podemos ver a tua glória e o teu poder. Que nós possamos todos os dias, Senhor, sermos lembrados de que nós nunca estamos desamparados. Mesmo de longe, o Senhor olhava para os seus discípulos, assim como o Senhor olha hoje para cada um de nós também, e quer mostrar a sua glória, manifestar o seu poder no meio das nossas dificuldades. É o que nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe e que o Senhor continue a lhe abençoar, falando assim ao seu coração durante esta semana. Amém.